Olá pessoal do nono ano, vamos começar mais uma videoaula e a gente vai trabalhar agora física. Sempre uma aula será de química e outra de física, como a gente já combinou em sala de aula. Bom, na aula de física nós vamos estar vendo o início, né? E esse início de física vai estar lá no livro extra do nono ano, que vai tratar desses assuntos: cinemática, dinâmica, tecnologia e eletricidade. Eles vão separadinhos aqui. O primeiro movimento que nós vamos falar é do movimento da cinemática, né? O que é cinemática? Cinemática é a parte da física que vai tratar do movimento. Vamos vir aqui para o quadrinho branco falar sobre isso. Primeiro, nós estamos estudando da física a parte da mecânica, que é a parte que estuda os movimentos. Para estudar os movimentos, nós vamos pensar em corpos macroscópicos. Nós não vamos pensar em corpo pequeno, vamos pensar em corpo maior. A primeira parte da física que estuda movimento é a cinemática. Depois, a parte da física que vai estudar os movimentos é a dinâmica. Depois vem a estática. Então, na cinemática, que é a parte da física que descreve o movimento, é o estudo da descrição do movimento, a gente vai precisar conhecer velocidade, distância, aceleração e tempo. Ok? A gente precisa, então, para estudar movimento, de ter a noção do que é movimento e do que é repouso. Repouso é sempre o começo de tudo, né? A gente diz que quando está no ponto zero é repouso. A gente diz também que repouso é quando não está em movimento. E aí, para a gente trabalhar essa questão de movimento, de repouso, a gente vai trabalhar também com referencial. Mas o que é o referencial? A gente precisa, então, conhecer conceitos fundamentais. Primeiro ponto, referencial, que a gente está falando de referencial. Referencial, nós podemos ter referenciais grandes ou pequenos. Referencial pode ser, por exemplo, essa caneca de chá. É um referencial. Um referencial macroscópico. Se eu estiver olhando por aqui. Ao mesmo tempo que a caneca também pode ser uma partícula. Então, às vezes ela vai ser partícula ou vai ser referencial, vai depender. Esse pote, por exemplo, pode ser uma partícula grande. E dependendo, pode ser um referencial. Então, a gente já tem dois conceitos para definir: partícula e referencial. Referencial é toda vez que eu estou observando a minha partícula ou o meu objeto. Depende de onde eu estou observando. E partícula ou objeto é o que eu vou criar o estudo relacionado. Se eu quero estudar essa caneca, a minha partícula, essa caneca, eu posso ser o referencial ou você pode ser o referencial. Daí o que você está vendo nessa partícula? Daqui que eu sou o referencial, o que eu estou vendo dessa partícula? Também outro conceito fundamental é o de repouso e movimento, né? Eu posso estar parada, em repouso, ou posso estar em movimento. Mas quando a gente estudou lá as 3 leis de Newton, lá no 8º ano, a gente viu que repouso e movimento também depende. Então a gente tem alguns conceitos da física de lá.
Principalmente, né, quando eu falava de que estava entrando no ônibus, saindo do ônibus, os movimentos dentro do ônibus e a velocidade em relação ao motorista, tudo também dependia do ponto referencial. Então, esse repouso, esse movimento vai depender do ponto referencial. Vamos pensar numa coisa lógica, em relação à sala que você está agora nesse momento. Né, o cômodo da casa que você está assistindo esse vídeo. Você está em repouso ou em movimento? E aí? Eu agora estou em repouso ou em movimento? Olha, você, eu estou em movimento. Para mim, eu não estou em movimento. Então depende do referencial. Quando o referencial é você em relação a mim, eu estou em movimento. Quando o referencial sou eu em relação a mim, eu não estou em movimento, porque não está tendo deslocamento. Se não está tendo deslocamento, não está tendo movimento para mim. Mas você está vendo um deslocar da cadeira para lá e para cá. Se você estiver olhando lá do Sol, você está em movimento, porque a Terra gira. Se você está ali dentro da Terra, para você não tem movimento. Então são dois exemplos bons, a questão da sala e a questão de se você estivesse lá no Sol. Por último, a gente já falou que é o ponto material, partícula. Dois pontos materiais ou partículas de tamanhos diferentes, porém macroscópicos. Se eu pensar numa formiga como um ponto material, microscópico praticamente. E também aqui vai entrar um conceito de trajetória. O que é a trajetória? É o caminho descrito, né? É quando eu descrevo um caminho. Isso é a trajetória. Pode ser de um ponto material, pode ser dependendo do referencial aí. Essas trajetórias, elas podem ser na vertical, na horizontal, ela pode ser um arco de parábola, e aí ela vai ter observadores diferentes se as trajetórias forem diferentes. O que é importante eu observar aqui? Então, pessoal, a gente vai estudar nas fórmulas nós vamos usar algumas letras que às vezes a pessoa fica perguntando o que é. Então a gente vai definir, tem que ser algumas definições. S, sempre que a gente usar S na física, é para espaço, para deslocamento ou para distância. Falou de distância, tem que ter S. E falou de cinemática, que é a descrição do movimento. Além da distância, nós também temos o espaço inicial, que na física é dado por S0. Toda vez que tiver um S0, está falando do espaço inicial. Toda vez que o problema estiver falando de espaço inicial, você vai substituir por S0. O espaço final quase sempre é S. Ele quase nunca vem com SF, mas se tiver SF, você já sabe que é final. O tempo, que vai ser T, e esse T quase sempre é minúsculo para a gente não confundir com temperatura. Deixa eu mudar ele aqui. Então, o tempo é minúsculo para a gente não confundir com temperatura, porque física também tem temperatura. A gente vai estudar Fahrenheit, Celsius, lá na frente. Então, a gente vai usar o T maiúsculo para temperatura e T minúsculo para tempo. E o delta, né? Que sempre vai significar variação na física. Tudo que tiver variação vai ser delta. A gente vai estudar na cinemática velocidade escalar. O que é uma velocidade escalar? Uma velocidade que se pode medir. Quando eu posso medir, toda vez que eu posso medir a velocidade, eu vou chamá-la de velocidade escalar, né? Então, toda vez que tem a palavra escalar é porque eu posso medir essa velocidade. Eu tenho como pegar uma régua e medir. E a velocidade para a gente, ela pode ser em metros ou km, que é o quilômetro. km, né, que é a unidade de quilômetro. Então, eu posso medir a velocidade em metros ou quilômetros. E a velocidade média?
é uma média da velocidade, né? Tudo que está escrito média é uma média. Como é que a gente tira a média? Soma tudo e divide pelo tanto de vezes que a gente tem as numerações aí. Bom, a velocidade média da física é um pouquinho diferente. A velocidade média da física, ela vai depender o S final menos o S inicial. O S inicial. Isso aqui para a continha do S. Se a continha for, por exemplo, do T, a gente vai usar minúsculo, a gente já falou, vai depender do T final menos o T inicial. Vou botar esse zerinho aqui menor para você entender que esse zero. Então, e a fórmula final, que a gente vai usar muito aqui para a velocidade média, é delta S sobre delta T. Então, a gente falou do movimento de repouso. Olhando na apostila extra, vão ter exercícios, tá, que podem ser feitos, né, das 5 até... E a gente termina essa primeira parte de cinemática explicando essas questões de referencial, de partícula, né? E já podemos começar os exercícios aí desse pedaço, ok? Do mais, leiam essa apostila extra aí, eu não sei como é que está, se você já tem, se não tiver, mesmo assim, essa matéria já dá para... Faça um resuminho, porque isso aí já dá para a gente começar a discutir física. Eu vou agora preparar alguns exercícios e vou deixar na agenda educacional exercícios relacionados a essa parte de cinemática. Os exercícios serão um corpo em distância 5, percorreu 2 segundos. Qual a sua velocidade média? Você vai lá, você vai conseguir olhar. Aqui tem a explicação de ponto material, que eu fiz um resumo para explicar, não fui passando por aqui. Então, as páginas 6 e 7 são exercícios. Mas, pessoal, façam os exercícios dessa parte, que já dá para fazer, se vocês tiverem a apostila extra. E eu vou passar 8 exercícios, de 8 a 10 exercícios, trabalhando velocidade média e velocidade instantânea, ok? Muito obrigado, tchau e até a próxima.